Olá pessoas, eu vou ensinar hoje geografia, vou dar uma geografia para vocês. E a aula de hoje é sobre a Europa, né? O remembramento e a fragmentação da Europa. Mas antes de tudo, vamos para algumas diquinhas, né? Primeiramente, você tem que ir para um lugar calmo, né? Você tem que ir para um lugar silencioso, um lugar que você pode sentar, pode organizar suas coisas, né? Pegar seu material didático para poder acompanhar isso, né? E fazer as devidas anotações também. Vamos lá, remembramento na Europa. Primeira coisa, vamos pensar, o que seria esse remembramento? A gente pode dizer que é uma unificação em consequência de um objetivo em comum. Como assim? Os países da Europa, eles resolveram se juntar para eles se fortalecerem juntos, para eles fazerem um bloco econômico. Vamos ver como é que isso acontece, né, historicamente. Os Estados Unidos eles vão auxiliar na reconstrução da Europa, porque ele temia o avanço da União Soviética. A gente tem que lembrar que depois das duas guerras mundiais que teve, e entrou o período de Guerra Fria, né? Então a gente tinha as duas grandes potências mundiais, os Estados Unidos e a União Soviética. Dentro desse contexto, os países da Europa eles estavam arrasados, porque afinal as duas guerras, né, que teve foram no território europeu. Então, os Estados Unidos ele saiu ileso, ele não teve território destruído. A União Soviética teve pouca destruição do território deles. Mas já a maioria dos países europeus, eles estavam totalmente arrasados. Então, os Estados Unidos, quando ele percebeu que a União Soviética estava avançando em relação ao leste europeu, ou seja, estava conseguindo, né, influência nesses países, eles resolveram também fazer tipo uma frente, né, à União Soviética. Então, foi o que ele pensou: eu vou financiar esses países, né, eu vou ajudar eles financeiramente a se reconstruir. E isso ficou conhecido como Plano Marshall, que foi um plano econômico para a reconstrução, né, para que esses países também, quando eles conseguissem se reconstruir, eles se tornassem um mercado consumidor para os Estados Unidos. Enfim, a União Europeia, ela realmente só vai acontecer com o Tratado de Maastricht, que foi em 1993, né? Então nem foi tão longe assim não, né? Nesse tratado, eles vão estabelecer a União Europeia, o nome, a moeda, que é o euro, enfim, e vai ter os estados lá. Só que tudo começou com o Plano Schuman. Como assim Plano Schuman? Na Europa, historicamente, teve uma rivalidade entre a França e a Alemanha. Sempre teve essa rivalidade, né? Inclusive, né, foi o que acabou provocando ali alguns conflitos em relação ao Alsácia-Lorena, né? Que teve consequência da invasão da Alemanha na França, né? Mas de repente, a França e a Alemanha, eles resolveram mudar a perspectiva. Eles pensaram, por que a gente não resolve esse conflito, né, finalmente? Então, eles resolveram fazer esse plano, né, esse acordo entre eles dois, em que ambos teriam autonomia em relação aos recursos, né, da Alsácia-Lorena. Então, os dois teriam esse controle sobre a região siderúrgica, que é o que interessavam a eles. Então, de repente, eles ficaram unidos, né, digamos assim, em termos econômicos, não tinha mais conflitos. Beleza. Em paralelo a isso, a Bélgica, a Holanda e Luxemburgo, eles formaram o Benelux. O que seria Benelux? Benelux foi uma união desses três países para reduzir as tarifas alfandegárias entre eles, ou seja, para fazer tipo um bloco econômico e facilitar, né, a economia entre eles. Então eles já tinham isso em mente. Então quando eles olharam para a França e para a Alemanha e pensaram, olha, eles fizeram um plano, né, eles resolveram resolver o conflito deles, então eles resolveram aderir a esse plano. Além deles, a Itália também resolveu aderir. Então assim a gente teve a criação, né, da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, né, que é o CECA, que é o que evoluiu. A partir desse momento a gente tem a Europa dos seis, né, que são os 6 primeiros países que já tinham ali uma ideia de União Europeia. Aqui no mapa a gente pode ter uma noção, né, disso. Cada cor representa um período em que os
países entraram. Então, por exemplo, a azul é a Europa dos 6, né? Representada aqui. Que eles que fundaram. Aí depois teve a entrada de outros países, que está aqui representado de amarelo, aí sim vai. Aí depois entrou a Grécia, enfim, né? Então, em períodos diferentes foi entrando, países diferentes foram entrando e foram agregando. Comunidade Econômica Europeia. Como eles evoluíram para só um acordo econômico para realmente uma comunidade econômica? A partir do Tratado de Roma. Então, estavam lá os membros, né, do SECA e de repente eles resolveram fazer um tratado. Eles resolveram se transformar numa comunidade. Ou seja, eles vão remover as barreiras alfandegárias. E a partir desse momento, eles criaram essa comunidade. Beleza. A partir desse momento, eles estabeleceram essa comunidade, né? A Comunidade Econômica Europeia, que seria o CE. Beleza. Então, com o tempo, outros países foram entrando, como a gente tinha visto no mapa, né? Como a gente tinha visto no mapa. Por exemplo, o momento em que houve a Europa dos 9, né? Que eram 6 países, mais o Reino Unido, a Dinamarca, a Irlanda que entraram. Aí depois a Grécia entrou, aí veio a Europa dos 10. Enfim, aí depois Espanha e Portugal entram, a Europa dos 12. Nesse momento aqui, é importante a gente enfatizar o Ato Único Europeu. O que foi isso? Foi um acordo entre eles, entre os membros, né? Eles pensaram, já que vocês gostaram dessa ideia, né, de comunidade, então vamos deixar a coisa mais séria ainda, né? Vamos traçar um plano de metas para que a gente consiga acabar, né, na verdade, né, com as barreiras alfandegárias. Então eles estabeleceram um prazo, tipo, até dia tal, não é para ter nenhuma barreira entre esses países. Até o momento em que eles perceberam que eles tinham que deixar aquilo mais concreto. Então eles fizeram um novo tratado, o Tratado de Maastricht, que a gente falou lá no começo. Esse tratado, ele é como se fosse uma atualização do Tratado de Roma, porque a partir daqui vai ficar algo mais concreto, vai surgir uma união, a União Europeia. Então aqui é quando eles denominam o nome União Europeia, eles criam a moeda euro, né, que não foi uma coisa assim obrigada a todos os países participarem, não. Tem países que resolveram não aderir à moeda, mas a maioria aderiu. E aqui é o momento em que não há barreiras alfandegárias, ou seja, há livre circulação, tanto de produtos, né, de mercadoria, como de pessoas também. As principais características da União Europeia, né, que se destaca tanto, é porque a União Europeia ela tem um respeito à diversidade cultural, justamente por ter vários membros, né, vários países diferentes, idiomas diferentes, culturas diferentes, eles têm esse respeito, essa diversidade cultural. E ao longo do tempo a União Europeia ela vai se fortalecendo, cada vez mais ganhando um novo membro ou tendo um outro tratado para fortalecer. Enfim, inclusive os países ex-socialistas, ou seja, os países do leste europeu, eles também foram aderindo, né, à União Europeia e fazendo parte dela. Aí ficou a Europa dos 25, né, que ao todo tinham 25 países, que evoluiu para 27, né, com a adesão da Romênia e da Bulgária. Beleza. O lema da União Europeia é unificar para liderar o mundo, ou seja, pequenos países que eles estavam destruídos, eles resolveram se unir, né, ao longo do tempo, claro, eles se uniram e assim eles construíram um bloco que ele consegue fazer frente agora a outras potências, inclusive aos Estados Unidos, que é a potência que antigamente, né, tentou ajudar assim, eles, né, financiando. E hoje a União Europeia ela consegue fazer frente com os Estados Unidos, se tornando assim uma potência mundial, né? Enfim, até aí tudo bem. Só que em 2008 a gente teve uma crise econômica mundial. Só que ela teve o epicentro na Europa. Então, a partir desse momento, alguns países eles pensaram: será que isso realmente dá certo, o lance de ser essa união? Será que isso em algum momento não vai quebrar? Então, nasce aí um sentimento nacionalista de parte de alguns países. Inclusive, o Reino Unido, né, que ele saiu agora. Na época que teve o primeiro plebiscito no Reino Unido, perguntando à população se eles queriam que o Reino Unido saísse ou não da União Europeia, o resultado do primeiro plebiscito foi cerca de 51% da população queria que o Reino Unido saísse. Então mostra como estava acirrado. Literalmente metade da população queria, metade não queria. E foi todo um processo, né? Foi 11 anos, mais de 2 anos nesse processo de sai ou não sai.
e enfim saiu, mas fica esse questionamento, será que realmente funciona a união desses países? Será que algum país vai sair? Ou será que vai aderir cada vez mais gente? Enfim, vamos para um exercício agora, né? Assinale com V as proposições verdadeiras e F as falsas. Beleza. Esse bloco econômico, que passou a existir em 92 e hoje conta com 25 países, teve sua origem com a criação da Comunidade Europeia, do carvão e do aço, da qual faziam parte inicialmente 6 países. Bom, realmente faziam parte de 6 países, né, como a gente tinha visto, e realmente teve ali um princípio de União Europeia com a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, mas não são 25 países atualmente, né, são 27, então tá falso. Após a ratificação de uma Constituição para a União Europeia, o euro se tornou a moeda oficial de todo o bloco econômico. Então, o euro realmente é a moeda oficial, mas como eu tinha dito, o euro ele não foi obrigado, não tem alguma coisa comprovando, tipo, todo país que participa da União Europeia tem que ter o euro, porque é obrigado, não. Então não teve ratificação de Constituição nenhuma, alguns países quiseram aderir, assinaram, outros não e está tudo bem. Então também é falso. A recusa da Turquia em ingressar na União Europeia frustra a pretensão desse bloco em se aproximar do Oriente Médio e ter uma maior representação de muçulmanos em sua população. Bom, a Turquia realmente não faz parte da União Europeia, mas ela é candidata a fazer. Como assim? Ela é tipo convidada, se ela quiser fazer parte, ela vai ser bem-vinda, se não, é isso, né? Mas isso não necessariamente está envolvido algum interesse da União Europeia em se aproximar do Oriente Médio, isso não faz sentido, né, em termos de geopolítica mesmo. Então, também está falso. É isso, a aula por enquanto é só isso. Se vocês quiserem rever essa aula, né, vocês têm que ir lá no canal da escola, não só essa aula como as outras aulas, né, inclusive vocês vão acompanhar a agenda de vocês, acompanhar essas aulas e vocês vão acessar o site, né, para ter todo o conteúdo, para ter mais informações e é isso.